Bem-vindos. Hoje vamos fazer um mergulho um pouco diferente, né? Vamos olhar para os bastidores financeiros e patrimoniais da Rebegov, a Rede Brasileira de Escolas de Governo. Exatamente. Nosso foco vai ser o capítulo 4 do Estatuto Social deles. Isso. Vamos analisar juntos os artigos 23 a 30. O objetivo aqui é bem claro, eu acho. É entender como essas regras, que podem parecer assim, meio técnicas num primeiro momento, na verdade formam a espinha dorsal da confiança, da credibilidade, da solidez da Rebegov. A gente quer mostrar como essa estrutura toda garante o compromisso da rede com o interesse público. É exatamente isso. Vamos ver que essa estrutura legal e financeira não é só um conjunto de procedimentos, sabe? É a materialização dos valores da Rebegov e isso assegura a autonomia dela, o foco na missão pública. Certo. Vamos ver como essa robustez jurídica funciona como uma blindagem mesmo, né? Uma blindagem ética e moral. O que é, bom, fundamental para uma rede que lida com o aprimoramento do setor público. Excelente ponto. Então vamos começar pelo básico. Toda organização precisa de recursos, né? Como é que o Estatuto garante que o patrimônio da Rebegov seja, bem, protegido e usado só para a missão dela? O artigo 23 começa a construir isso, certo? O que ele define como patrimônio? Olha, o artigo 23 ele tem uma visão bem abrangente, sabe? O patrimônio inclui acervos, direitos e bens de vários tipos: histórico-cultural, intelectual, tecnológico, material, financeiro e até imaterial. Ah, então é bem amplo mesmo. Sim, basicamente é tudo que a rede precisa para cumprir a missão e os objetivos dela, né? Que estão lá no Estatuto. E a gestão disso tudo não é de qualquer jeito. Ela segue princípios-chave: legalidade, economicidade, eficiência e transparência. Interessante você mencionar isso. E eu notei também que o Estatuto faz questão de incorporar o legado de iniciativas anteriores, como a Semana da Avaliação em Escolas de Governo, a SAEG. Isso mostra um respeito pela história, pelas fundações da rede, né? Com certeza, valoriza a memória institucional. Outro ponto relevante, que está lá no parágrafo 2º, é a capacidade da Rebegov de administrar bens de terceiros, mas, claro, com autorização formal. Certo. E sem que esses bens se misturem ao patrimônio próprio. Isso permite parcerias, mas mantém a clareza, né? Sobre o que é da rede e o que está só sob gestão temporária. Entendi. Agora, chegamos a um ponto que me parece crucial para essa ideia de blindagem ética: as proibições do artigo 23, parágrafo 3º. O que, assim, a Rebegov não pode fazer de jeito nenhum em termos patrimoniais ou de receber recursos. Essas vedações são cruciais para a integridade, viu? O Estatuto proíbe expressamente que a Rebegov tenha qualquer relação patrimonial ou receba recursos de certos tipos de pessoas, físicas ou jurídicas. E quais seriam? Primeiro, e talvez o mais direto, né? Aquelas com fins lucrativos que tenham conflito de interesse com a missão da rede. O Estatuto até especifica fornecedores privados de escolas de governo. É uma barreira direta contra interesses comerciais. Entendi. Quer dizer, impede que quem vende serviços para escolas de governo use a Rebegov como, sei lá, uma plataforma ou influencie as diretrizes para benefício próprio. Uma proteção bem clara do caráter público da rede. Precisamente. A segunda barreira é contra entidades ou pessoas que foram declaradas inidôneas ou que estão impedidas legalmente de contratar com a administração pública. Faz sentido. Garante que a Rebegov só se relacione com parceiros idôneos, né? Exato. Garante a conformidade legal e ética. E tem mais. Tem sim. Há também a proibição de relações com quem foi condenado por improbidade administrativa ou declarado inelegível. É um filtro ético bem rigoroso. Nossa. E, por fim, a vedação também vale para quem tem condenação criminal por corrupção ou outros atos lesivos à administração pública. É uma política bem clara: tolerância zero com má conduta e corrupção. Então, essas proibições funcionam como filtros bem fortes, né? Na entrada. Não são só regras no papel. São mecanismos ativos para proteger a autonomia, a reputação e o foco da Rebegov no interesse público. A robustez jurídica aqui é claramente um escudo ético. Perfeita colocação.
E essa abordagem cuidadosa continua na forma como o patrimônio é gerido. Lá no parágrafo 4º, o Estatuto detalha como ele pode ser adquirido por doação, desenvolvimento próprio, compra, enfim, sempre de forma compatível com a natureza da Rebegov. E a gestão exige eficiência, transparência, economia, responsabilidades claras e prestação de contas. E o uso desse patrimônio é livre, pode usar para qualquer coisa? De forma alguma. O uso é estritamente vinculado à missão e aos objetivos estatutários. Nada de usar para fins comerciais ou por entidades com fins lucrativos. Isso reforça o caráter não lucrativo e público da Rebegov. E tem mais, né? Há uma preocupação explícita com organização, conservação, documentação, até curadoria para preservar a memória e, claro, proteção da propriedade intelectual. E para se desfazer de bens. Imagino que, para uma entidade assim focada no longo prazo, no interesse público, vender ou se desfazer de patrimônio não deve ser algo simples, né? Definitivamente não é simples. A regra geral que está muito clara no inciso 7º do parágrafo 4º é a vedação da alienação ou transferência de acervos, direitos e bens da Rebegov. Isso mostra um cuidado enorme com a preservação do patrimônio. Vedação total. Mas e se houver uma situação excepcional? Quais são as condições para superar essa vedação? As exceções são mínimas e o processo é, assim, extremamente rigoroso. Envolve várias camadas de validação. A alienação só é permitida para bens que sejam considerados não estratégicos para a missão da rede. Ok, não estratégicos. E mesmo assim, precisa passar por 3 filtros. Primeiro, uma validação prévia do decanato fundador, o DF. Ele tem que atestar que a venda não compromete a missão e os objetivos da rede. É uma análise de viabilidade fundacional, sabe? Entendi. Um primeiro filtro focado na essência da Rebegov. Qual o próximo? O segundo filtro é do Conselho Fiscal, o CF. Ele vai analisar a viabilidade econômico-financeira e legal da operação. O CF, como órgão fiscalizador, garante que a transação esteja correta do ponto de vista financeiro e legal. Ok. Então, depois do aval fundacional do DF e do aval financeiro legal do CF, o que acontece? Já pode vender? Ainda não. O terceiro e último passo é a aprovação pela Assembleia Geral, a AG, que é a instância máxima de deliberação da Rebegov, onde todas as associadas têm voz. E mesmo com todas essas aprovações, qualquer recurso que venha dessa alienação tem que ser revertido exclusivamente para as finalidades estatutárias da rede. Ah, importante isso. A outra possibilidade de alienação seria só no caso extremo de dissolução da Rebegov, que aí é outra história. Nossa, essa sequência DF, CF, AG, mais a destinação obrigatória dos recursos, realmente mostra um cuidado impressionante. Não é uma decisão que possa ser tomada de forma leve, né? Ou por um grupo só. Isso reforça muito essa ideia de uma gestão desenhada para ser responsável e proteger o patrimônio a longo prazo. Exatamente. Essa estrutura de controle múltiplo é um pilar da governança da Rebegov. Previne decisões apressadas e garante que o patrimônio sirva sempre à missão. Certo. Entendido como o patrimônio é definido e protegido, a pergunta natural é, mas de onde vem o dinheiro para a Rebegov operar, né? O artigo 24 trata justamente das fontes de receita. E aqui também, pelo que vi, tem salvaguardas importantes para manter a integridade da rede. Sim, o artigo 24 lista as fontes permitidas, sempre reforçando que a gestão desses recursos deve seguir aqueles mesmos princípios: legalidade, economicidade, eficiência e transparência. A primeira fonte, que está no inciso I, são as contribuições anuais das próprias escolas associadas. O valor é definido pela Assembleia Geral. Ok, uma fonte interna vinda das próprias, beneficiárias da rede. E fontes externas? Existem, mas com cuidados. Doações e legados são permitidos, mas atenção, só de pessoas físicas ou jurídicas sem fins lucrativos. Isso está lá no inciso 2. E mesmo assim, os recursos têm que ser compatíveis com a missão da rede. Isso mantém a coerência com as vedações do artigo 23. Evita influências de entidades com interesses comerciais. Entendi. Mantém o alinhamento com o setor não lucrativo e o interesse público.
Que outras fontes são previstas? Uma fonte importante são os recursos públicos, né? Tá lá no inciso 3. A Rebegov pode receber recursos via convênios, termos de parceria, repasses orçamentários, fundos públicos de fomento. E isso abrange todas as esferas de governo federal, estadual, distrital, municipal e todos os poderes executivo, legislativo, judiciário, além de órgãos essenciais como tribunais de contas, ministérios públicos, defensorias, advocacia pública. Nossa, isso demonstra uma capilaridade e uma legitimidade muito grande junto ao Estado brasileiro em todas as frentes. A rede é vista como uma parceira relevante para o setor público como um todo, então. Exatamente. Outras fontes incluem recursos digitais, tanto públicos quanto privados, voltados para fomento à pesquisa, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. Isso está no inciso 4. Desde que, claro, alinhados à missão da Rebegov. Também são permitidos financiamentos, subvenções e prêmios de organismos multilaterais e entidades civis nacionais ou estrangeiras, como diz o inciso V. E nesses casos de financiamento externo de organismos multilaterais, por exemplo, existe alguma proteção para a autonomia da Rebegov, para ela não ficar refém de quem financia? Sim, e é uma cláusula fundamental. O Estatuto proíbe expressamente qualquer contraprestação que comprometa a independência institucional da rede. A autonomia é um valor intransigente, sabe? Protegido mesmo nas relações de financiamento. Isso é essencial, né? Para que a rede não seja direcionada por agendas externas que possam conflitar com os objetivos dela. Existem fontes de receita própria de atividades da Rebegov? Sim, o inciso 6 prevê receitas eventuais da oferta de produtos e serviços, como eventos ou consultorias. Contudo, tem duas ressalvas importantes aí. Primeiro, a cobrança tem que preservar o caráter não lucrativo da atividade. E segundo, as atividades essenciais da rede devem ser gratuitas para as associadas. O foco primordial é servir, não gerar lucro. Entendi. Servir primeiro. E sobre aplicações financeiras, a Rebegov pode investir os recursos que ela tem? Pode, mas com segurança e ética. O inciso 7º permite apenas rendimentos de aplicações financeiras de baixo risco, preferencialmente títulos públicos ou fundos de renda fixa. E aqui, de novo, fazendo eco às vedações do artigo 23, é proibida a aplicação direta em empresas privadas com fins lucrativos ou em ativos que possam gerar conflito de interesse. As barreiras éticas se repetem, então? Constantemente. E o artigo ainda abre espaço para outras receitas compatíveis, lá no inciso 8, desde que respeitem todas as vedações e princípios. Então, o quadro geral das finanças da Rebegov parece combinar fontes internas, das associadas, fontes externas sem fins lucrativos, doações, uma forte parceria com o setor público, repasses, convênios, captação via editais, financiamentos com cláusula de independência, receitas eventuais controladas e investimentos seguros e éticos. Essa diversificação, junto com as restrições, parece buscar uma sustentabilidade financeira que não abre mão da autonomia e do foco no interesse público. É isso. Perfeitamente. A estratégia de financiamento é desenhada para dar suporte à rede, sem comprometer seus valores fundamentais e sua missão. É mais um elemento dessa construção de confiança e solidez que a gente está falando. Ok. Com o patrimônio protegido e as fontes de receita definidas com todo esse rigor, como esses recursos são gerenciados no dia a dia? Como funciona o ciclo orçamentário para garantir que tudo corra bem? Os artigos 25, 26 e 27 tratam disso, né? Vem um ciclo de gestão orçamentária que a gente pode chamar de virtuoso. Ele é baseado em planejamento colaborativo, execução controlada e prestação de contas transparente. O artigo 25 foca no planejamento. O orçamento anual é proposto pela Secretaria Executiva, AC, mas com participação das vice-presidências, as VPs, e da presidência, PR. Uma elaboração conjunta, então. E quem aprova? Vai direto para aprovação? Não, antes da aprovação final, a proposta passa por uma análise crucial do Conselho Fiscal, o CF. O CF, que é um órgão independente de fiscalização, emite um parecer. Ele pode aprovar ou indicar ajustes.
Se indicar ajustes, tem que ser incorporado. Só depois desse crivo do CF é que a proposta orçamentária vai para a aprovação final da Assembleia Geral, a AG, que é a instância máxima da rede. E o ano financeiro segue o ano civil, como é padrão. Fica claro o fluxo. Elaboração compartilhada, controle prévio independente pelo CF e decisão final democrática pela AG. E a execução desse orçamento? Quem faz e como é controlada? A execução, segundo o artigo 26, é responsabilidade da Secretaria Executiva, a SE. Ela opera através da sua coordenação orçamentária financeira e patrimonial, a COFIN. Isso inclui manter toda a escrituração contábil em dia, tudo certinho, e, ponto fundamental, essa execução não acontece solta, não. Ela é acompanhada e fiscalizada continuamente pelo Conselho Fiscal, o CF. É um controle permanente, não só no final do processo. Entendi. Fiscalização contínua. E para fechar o ciclo, a prestação de contas, como funciona? A executiva, a C, prepara a prestação de contas detalhada da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Essa prestação, com todos os balanços, relatórios, tudo, é submetida à primeira apreciação do Conselho Fiscal, o CF. De novo o CF. Exato. Novamente, o CF a analisa e pode indicar ajustes. Somente após o parecer do CF é que as contas são levadas à aprovação final da Assembleia Geral, a AG. Então, o ciclo se fecha com a mesma lógica de múltiplos controles. A C executa e presta contas, o CF fiscaliza continuamente e analisa a prestação final, e a AG delibera sobre as contas. É um sistema de freios e contrapesos bem estabelecido que me parece fundamental para a gestão responsável dos recursos. Exatamente. Esse ciclo orçamentário, planejamento colaborativo com controle prévio, execução com fiscalização contínua e prestação de contas com análise independente antes da aprovação final é um mecanismo poderoso para garantir eficiência, transparência e responsabilidade. Ele constrói a confiança na gestão da Rebegov, mostrando que os recursos são usados com rigor e de acordo com o que foi planejado e aprovado. É mais um pilar dessa robustez institucional que a gente está discutindo. Chegando ao finalzinho deste capítulo sobre gestão financeira e patrimonial, temos 3 artigos, 28, 29 e 30, que trazem aspectos complementares, mas que, pelo que vejo, reforçam a natureza e os princípios da Rebegov. São pontos finais mais essenciais para selar o compromisso da rede. O artigo 28 é direto e muito importante. Ele proíbe terminantemente qualquer distribuição de resultados financeiros, patrimônio, lucros ou bônus para as associadas. Isso é chave. E garante que todo o valor gerado seja reinvestido na própria missão da rede em prol do interesse público. O Estatuto até esclarece, no parágrafo único, que as associadas podem, claro, usar os serviços e produtos da rede, mas nunca obter ganho financeiro direto. Ou seja, a Rebegov existe para fortalecer as escolas de governo e o setor público e não para enriquecer suas associadas. Uma distinção fundamental. E o artigo 29, sobre contratação de terceiros, como funciona? O artigo 29 permite que a Rebegov remunere profissionais por serviços prestados, mas estabelece condições bem claras. Isso só pode acontecer se o serviço não puder ser feito internamente pelas associadas, o que valoriza a colaboração, né? Sim. Além disso, o serviço tem que estar alinhado às atividades da rede, ser compatível com a natureza não lucrativa e seguir as normas internas de contratação. Basicamente, permite contratar o que for necessário, mas com controle e mantendo o foco não lucrativo. Garante que a contratação seja justificada, alinhada à missão e feita corretamente. E, por fim, o artigo 30, que trata de uma situação bem extrema, né? A dissolução da Rebegov. O que acontece com o patrimônio nesse caso? Vai para quem? Mesmo nesse cenário limite, o Estatuto mantém o foco no interesse público e na preservação do legado. O patrimônio líquido que sobrar depois da dissolução não é dividido entre as associadas, de jeito nenhum. Ele é destinado integralmente a uma única outra entidade. Uma única. E que entidade seria essa? Tem que ser uma entidade sem fins lucrativos, com finalidade pública e missão similar à da Rebegov. Então busca-se uma continuidade do propósito mesmo após o fim da Rebegov.
E como essa entidade sucessora é escolhida? O processo evita, assim, que alguém leve vantagem ou haja autointeresse? Totalmente. O processo é desenhado para garantir isenção e alinhamento com o interesse público, com várias etapas de validação. Primeiro, o Colégio de Representantes Setoriais, o CR, cria uma lista de possíveis entidades receptoras. E tem um detalhe importante, ele tem que indicar obrigatoriamente uma instituição externa à Rebegov, para cada um dos setores representados na rede. Externa. Sim. E o ponto crucial, nenhuma associada à Rebegov pode estar nessa lista. Isso impede que o patrimônio fique em casa, digamos assim. Entendi. O patrimônio tem que ir para fora do círculo atual da Rebegov, para outra organização com missão pública similar. E como a escolha final é feita dessa lista? Depois que o CR elabora a lista, ela passa pela validação do decanato fundador, o DF. Ele vai conferir se as entidades indicadas realmente têm alinhamento fundacional e institucional com a missão da Rebegov. Por último, a escolha final da entidade que receberá o patrimônio é feita por sorteio qualificado durante uma reunião da Assembleia Geral, a AG. Isso assegura publicidade e transparência total ao processo. Realmente impressionante. Até nesse cenário extremo da dissolução, a integridade, a proibição do autointeresse e o compromisso com o destino público do patrimônio são meticulosamente preservados. É um processo com múltiplos validadores, CR, DF, AG, e regras muito claras. É quase como a demonstração final dessa blindagem ética e do foco no interesse público. Exato. Fecha o ciclo de proteção. Então, recapitulando nossa análise do capítulo 4 do Estatuto da Rebegov, a gente viu a definição cuidadosa do patrimônio, as rigorosas barreiras éticas contra relacionamentos indevidos, as fontes de receita controladas para garantir independência, o ciclo orçamentário com os seus freios e contrapesos institucionais e as regras finais sobre não distribuir resultados e o destino do patrimônio em caso de dissolução. Qual a grande mensagem que emerge disso tudo para você? Olha, o que fica muito evidente é como cada um desses mecanismos, as vedações, as relações com entidades com fins lucrativos ou corruptas lá do artigo 23, as exigências de independência no financiamento e as restrições a investimentos do 24, o controle rigoroso do orçamento e das contas pelo CF e pela AGE nos artigos 25 a 27, a proibição de distribuir lucros no 28 e até o processo de dissolução focado no interesse público lá no 30, tudo isso se conecta para formar um sistema muito coeso. Não é só uma estrutura legal forte, sabe? É de fato uma blindagem moral e ética cuidadosamente construída para Rebegov. Essa engenharia estatutária toda, esse detalhamento das regras, parece refletir uma intenção muito clara de criar uma gestão que seja, por desenho mesmo, virtuosa e eficiente. O objetivo parece ser proteger a REB de desvios, garantir sua autonomia, sua sustentabilidade e, principalmente, seu foco inabalável na missão de interesse público. Cada artigo parece ser uma peça nessa construção de confiança. Exatamente. É por causa desses mecanismos rigorosos, dessa transparência que é exigida em cada etapa e dessa gestão responsável que está delineada no capítulo 4, que a Rebegov consegue se posicionar como uma instituição sólida, autônoma e, acima de tudo, confiável. A confiança não é algo que se pede, né? É algo que se constrói com estruturas e práticas como estas. E isso fica visível para as associadas às escolas de governo e para toda a sociedade.